amigos, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Radar de Mercado. E hoje vamos para mais um dia, né, de análise aqui. Bora que bora. Lembrando, para quem é novo, não conhece muito bem o Radar de Mercado, a gente olha o Nasdaq, o ouro, o euro, o dólar e o índice, beleza? E o Bitcoin, né? Pode esquecer dele não. E vamos lá para mais um dia, né? O que esperar desse mercado para amanhã, né? Amanhã é dia de payroll, entendeu? Então tem que tomar um pouco de cuidado, principalmente quem opera no mercado internacional. Payroll é um dia bem sacana lá fora, né? E o mercado tende a explodir totalmente. Lá fora é assim, né? Aqui no Brasil já não é tanto assim, mas lá fora é loucura. Bom, a gente tava de olho em algumas coisas aqui no Nasdaq, né? No caso ele pagou uma comprinha, né? Tá vendo? Ele faz um topo, um fundo, aí ele renova o topo, vem lá e captura a liquidez, né? E ele fez exatamente isso aqui, ó. Que estava mapeado já no radar de mercado, beleza? Desde ontem. Foi lá e buscou a compra, né? O problema é que aqui ele fez um choque gigantesco, né? Aqui ficou muito grande o choque, galera. Ele até gerou uma opção nesse FVG aqui, ó. A gente pegou no COP, eu acho que, se eu não me engano, foi aqui. Foi aqui o trade, né? A gente pegou a compra aqui dele, ó. Deu pra surfar esse movimento aqui. Mas depois ele ficou meio agarrado aqui assim, entendeu? Aí a gente saiu. Mas ele ficou meio agarrado, mas veio subindo, né? Veio subindo bem lento, bem devagar. Mas até que pagou, né? Pagaria. Apesar de a gente ter vários topos de liquidez aqui, várias coisas que poderiam fazer com que ele parasse, né? Mas foi uma opção válida aí, beleza? Também a gente tinha ali outras coisas também que a gente tava de olho, né? Deixa eu ver aqui nos 5 minutos. Olha só, a gente tinha também ele fazendo choque aqui em cima, no caso ele não fez, né? Só subiu reto. E só mesmo. Bom, agora ele tá em cima desse topo, né? Esse topo aqui é um topo de liquidez. É um topão de liquidez que ele foi lá e capturou. Foi em linha reta, inclusive, né? Ele tá bem forte pra alta, galera, inclusive. Tá bem forte pra alta. Ali já é máxima histórica? É, ali em cima já é máxima histórica já. Então, assim, eu vou apagar aqui essas linhas aqui que já foram utilizadas, né? Agora, como ele tá nesse topo de liquidez, ele pode sentir uma certa oferta aí. Como a gente já tá gravando agora e tudo mais, o mercado já pode ter já se desenvolvido na hora que você estiver vendo. Se ele vir aqui e deixar um topo, né, mais expressivo, pós captura de liquidez, ele vai lá e captura essa liquidez do topo. Opa, fica legal, entendeu? Legal pra gente vender. A gente consegue descer vendido aqui. Fica bem bacana, tá? É mais pós captura de liquidez, né? É um topinho ali. Então é bem bacana. Agora, a gente tem aqueles fundos lá também, né? Os fundos aqui do gráfico de uma hora. Não pode esquecer de deixar de marcar esse topo aqui também, que é um topo de liquidez também. Aqui, ó, é um fundo, tá vendo? Apesar que ele fez o sweep, né, da liquidez ali, tá subindo. Se ele quiser deixar um fundo também, galera, fica legal, tá? Que ele já capturou a liquidez, fez um sweep aqui de liquidez e subiu, né? Então se ele quiser fazer um fundo aqui assim, ó, e voltar a subir, vamos supor, ele faz o fundo aqui, volta a subir. A gente tem ali o fundo de liquidez. Ele captura, né, e faz o choque aqui, a gente segue comprado, entendeu? É uma opção, né? Também, galera, tá? Lembrando, veja o vídeo devagar, pausa o vídeo se precisar, volta o vídeo, entendeu? Tira print, se você apertar Ctrl Shift S, você consegue tirar uma print aqui, ó, só dessa parte aqui, ó, tá vendo? Só dessa partezinha aqui, é porque não deu pra ver, pra mostrar pra vocês, mas aqui eu já tirei a print dessa parte. Aí eu consigo ver aqui no Profit, dar um Ctrl V e pronto, eu tenho lá a imagem desenhada, ó. É só eu esperar o mercado fazer isso e pegar o trade, entende? Muito simples, tá? Beleza? Então é isso aí. Por enquanto que eu tô mais de olho é isso, né? Ou ele pode vir lá no topão lá em cima, também é uma opção.
Ele vem dar uma corrigida aqui, volta a subir, vem aqui no topo, né? E aqui ele pode querer dar uma venda também, né? Entende? É uma opção, tá? Apesar de estar meio contra a tendência, mas é uma opção aí. Vamos que vamos, é mais isso que eu tô de olho, tá? No Nasdaq. Vamos ver o Gold. Eu acho que isso aqui tá bugado. Deixa eu ver aqui, ó. A gente tinha, no caso, ele caindo aqui, capturando liquidez de um topo, né? Fazendo choque. Ainda continuo com essa ideia, tá? Essa ideia aqui. Ou ele faz a captura ali dos fundos, né? Que foi exatamente o que ele fez. Deu a compra. Olha lá, igual a gente tava de olho. Só que ficou um stop meio caro, né? No caso, ele fez o choque aqui, ó. Tá vendo? E nem no 1 minuto ficou bom. Aqui, olha lá. No minuto ele fez uma volta em V, né? A gente até teria uma possibilidade, por exemplo, no FVG aqui, ó. Depois que fechasse esse candle verde. Aí deixava o stop aqui, ó. Entende? Até poderia ser uma possibilidade, né? Pena que isso foi de madrugada. Foi meia-noite. Depois ele até voltou ali 2 horas, entendeu? Tá meio ali. Então é aquilo, galera. Esse desenho aqui, ó, dele ainda pode ocorrer, tá? Porque ele já sentiu a liquidez, subiu. Agora ele, se ele cair, vir caindo, ele vai formar o topo, entendeu? Então se ele vir caindo aqui, ele vai formar o topo de liquidez. Aí ele vai lá e faz a captura, entendeu? Exatamente isso aqui, beleza? Como ele tá na máxima histórica, também é meio arriscado, né? Ficar olhando pra vendas assim. Mais fácil pegar a compra. Dá uma olhada numa hora. Uma hora a gente não tem tanta coisa legal, não. A gente tem esse topo aqui. A gente tem esse topo. Fundo aqui. Assim, se ele quiser vir nesse fundo, galera. Apesar que esse fundo já é uma captura de liquidez, né? Mas ele quiser vir aqui fazer o choque pra seguir comprado, é uma opção também, tá? Ou acaba vindo aqui em cima, né? Que aqui é uma máxima asiática. Ah lá, 10 horas, ó, a máxima asiática. Provavelmente. E daí ele faz o choque também e dá uma boa venda também, tá? Mas o que ele tá fazendo é que ele SMS, né? Porque falha em perder o topo lá, entendeu? Ele pode querer reverter o fluxo dele pra vir caindo. E é aquilo, ele vem confirmando. Se acaso ele não confirmar esse topo, ou por exemplo, ele deixar um topinho aqui mais abaixo, é uma opção também. Vai lá, captura. E daí a gente segue vendido, tá? É uma opção, beleza? Eu vou nessa. Mas isso que eu tô de olho, tá? Vamos ver o euro aqui. O euro, a gente até teve uma compra aqui, se eu não me engano, né? Olha só. A gente vê ele subindo, deixando o fundo, né? No caso ele não quis fazer. Ou ele caindo, capturando liquidez do topo. Também não quis fazer. E aqui entra o cenário, ó. Ele fazendo choque abaixo desse fundo, tá vendo? Ele veio exatamente ali. Ah, mosquitão. Olha só. Mosquitinho, né? Olha só. Ah lá, a gente teve exatamente o choque ali. Se eu não me engano, eu peguei essa compra na live, galera. Eu peguei na live essa compra aí. Aqui tá um tempo de chuva. E daí começa a vir esses mosquitos chatos. Então, galera, ó. Essa compra aqui a gente pegou na live, inclusive, tá? Peguei aqui, se eu não me engano. O mercado deu essa estourada pra cima. E voltou, me tirou no 0 a 0, né? Por causa do spread. O spread foi lá, me tirou no 0 a 0. Depois eu até peguei outra compra. Que também me tirou no 0 a 0. Algo assim. Houve esquema de notícia aqui. É uma coisa assim, né? Depois tem que rever ali. Mas olha lá. Foi uma compra. Apesar que não pagou tanto, né? Ficou ali no... Vamos ver. Não desenvolveu. Não desenrolou, não. Então assim. A gente já tá chegando já próximo do fim de semana, né? Esse topo aqui e esse fundo aqui começa a ficar mais relevante. Entende? Que é o topo semanal e o fundo semanal. Então, vamos ver como que se desenvolve, né? Esse aqui ele já capturou. Deixa
eu ver aqui no diário. Olha só. Então, no gráfico de 4 horas, de 1 hora, quer dizer, aqui, esse topo aqui, esse fundo aqui já é um fundo de uma captura de liquidez, né, galera? Pode ser que ele não venha buscar. A gente tem o topo aqui em cima e o topo lá. São dois topos interessantes, tá? Essa aqui é a máxima e mínima semanal, por enquanto, né? Acho que é da semana passada isso aqui. Não. Esse aqui é dessa semana mesmo. Então, máxima e mínima da semana. Quando acabar a semana, esses topos, esse topo e esse fundo viram regiões boas de liquidez, né? E por enquanto a gente vê aquele processo acumulativo. Pode ser uma acumulação, tanto uma distribuição, isso aqui no euro, tá? Por isso que ele tá bem travado aqui, né? Ele vai tentar se desenvolver para alguma dessas regiões aí. Vamos ver o que ele vai querer fazer, ó. A gente aqui, o topo tá bem interessante, o fundo já tá bem testado, entendeu? Então pode ser uma distribuição, né? Ele pode querer voltar aqui na semana que vem, capturar a liquidez aqui em cima, entendeu? Fazer o choque e desenvolver a distribuição. Pode ser. Tá. Mas vamos lá. Bom, tem o topo ali pra ele. Então se ele quiser ir lá capturar a liquidez, seria legal, tá? Ficaria interessante aí pra gente pegar uma venda. Tanto esse topo quanto o de cima, né? Então de cima também ele indo lá, tá vendo? Fica legal também. Beleza? E por enquanto de compra tá meio complicado aqui. Isso aqui são fundos que não são muito bons, né? Vamos ver, se acaso ele quiser subir, deixar um fundo aqui pra nós, aí ele vai, por exemplo, reage a essa liquidez, volta a cair, captura a liquidez aqui, faz o choque pra gente, aí fica legal, entendeu? É uma opção. Agora a gente tem os topos nivelados aqui, entende? Então ficaria mais legal ele capturando lá, entendeu? E desenvolvendo para queda. Ficaria mais interessante isso aí. Mas vamos ver. Por enquanto é mais isso que eu tô de olho, né? Ele sobe ali, faz um topo, um fundo, captura a liquidez e continua. Se ele quiser subir mesmo, né? Ou ele vai lá embaixo, né? Captura a liquidez aqui, ó. E, se eu não me engano, esse aqui é a mínima do dia 27, né? Então ele captura a liquidez, ó. E sobe, né? É uma opção também. Beleza? Vamos lá, galera. Vamos pro Bitcoin. Olha só, o Bitcoin a gente tava de olho numa compra, né? Capturando a liquidez abaixo aí. Fazendo choque. Poderia ser abaixo de qualquer desses fundos. No caso, ele já tinha feito um antes. Foi aqui, ó. Que ele deu essa compra, andou ali 3 para 1. Ele acabou vindo aqui embaixo também. Aqui embaixo ele acabou fazendo outra. Só que aqui não ficou muito bom, porque ele não fez choque e tudo mais, né? Ele acabou de fazer um choque agora. Aqui, ó. Fez o choque quase agora. Então assim, pode ser que ele se desenvolva agora. Talvez. A gente tem um FG aqui, entendeu? Então é aquilo, ele vem se desenvolvendo. Deixa um topo. Captura a liquidez do fundo aqui e faz o choque, entendeu? Aí a gente segue comprado com ele. Deixa eu tirar essas linhas aqui já, porque ele já respeitou. Então se ele fizer isso aqui, fica legal, entendeu? Deixa um topo, um fundo, captura a liquidez e BUM! Explode e a gente vem comprando. Agora também a gente tem esse topo aqui de liquidez, né? Então pode ser uma opção lá. Pode ser uma opção para venda também. Então ele vem aqui, busca o topo, captura a liquidez e desce vendido. Entendeu? Tá vendo? Fica bem bacana. É mais isso que eu tô de olho no Bit, tá? Tem muita coisa nele não. Bora lá. Vamos então para o dólar, né, galera?
O dólar fez umas coisinhas aqui que a gente tava de olho, né? Ficou bem legais, ó. Aqui, cadê? Deixa eu ver. No caso, a gente tava de olho. Caso ele quebrasse esse topo aqui e viesse capturar a liquidez, ele daria uma compra. De fato, ele deu a compra, mas ficou agarrado aqui, né? Fim da tarde já também. Ou ele capturava a liquidez lá do topo, né? No caso, ele não quis vir quebrar esse fundo aqui, né? Mas eu tava falando lá na live que eu tava de olho, né? Nessa região aqui de liquidez, esse topo aqui, que é o 504, né? Aqui que tá um pouco diferente porque é um gráfico de CFD, então o valor fica um pouco diferente, tá? Mas o da B3 tá 504 ali. Então ele capturando a liquidez aqui, ele dava uma boa venda, né? E ele de fato deu a venda, né? Só que eu já tava almoçando nesse horário. Foi o horário de almoço. Olha lá. Choque ali, ó. Quebra desse fundo válido aqui, ó. Ainda deixou um topo arredondado. Muito bem feito. Pagou 12 vezes o risco. Caramba, cara. Então assim. Vamos lá. O que a gente tem pra ele, galera? O que a gente tem pra esse dólar? Tá meio enrolado nessas regiões. A gente tem esse fundo de liquidez. A gente tem topos aqui de liquidez também. Se ele quiser vir. Tá, se ele quiser vir buscar esse fundo aqui. É uma opção, tá? Pra gente seguir comprado. É uma opção. É um fundo de liquidez bacana, ele faz um choque, confirma e a gente sobe comprado. Se acaso ele quiser vir aqui mais em cima, né? Buscar essa região aqui, ó. Fica legal também. Beleza? Olha lá. Mas aqui que a gente tem algumas coisas aqui interessantes pra ele, né? A gente tem uma espécie de bloco de ordens bem aqui, ó. Então ficaria interessante, né? Capturando a liquidez, é um topo de liquidez bem legal. Esse aqui eu vou desmarcar já e vou marcar esse de cima agora. Se a gente colocar lá no H1. É um topo de liquidez, entende? Ele pode querer ir lá capturar também. Deixa eu só descer o time frame que aqui fica meio torto. Entende? Pode querer fazer isso também. E se acaso ele quiser subindo daí mesmo, né? Ele faz um fundo aqui, faz um topo. Vem buscar aqui, ó. E daí a gente segue comprado com ele. E pra venda a mesma coisa, né? Ele vem aqui, dá uma corrigidinha. Eu não preciso nem de corrigir, né? Vai marcar um topo aqui, ele vai lá. Faz aqui, ó. Puf, e cai pra venda. Ou ele faz mais embaixo, né? Também. Né? Ele faz aqui, entendeu? Pode ser também. Entende? São opções válidas, tá? É isso aí, galera. Vamos dar uma olhada no índice agora também. Bom, o índice deu a venda que a gente tava de olho, né? Deu a venda e a compra que a gente tava de olho. Olha lá. Tá vendo? Exatamente em cima, ó. Em cima, cara. E a galera acha que eu tô mentindo lá na live quando eu falo. Aqui, ó, o choque. Entendeu? Fez o teste ali, tá vendo? Não precisa nem de teste, né? Porque tava bem barato. E deu a venda aí, pagou 3 para 1 já. Bem bacana, ó. Fez um ABC corretivo também, no meio do caminho. Fortaleceu ainda mais a venda. Tá vendo? Bem bacana. E agora, inclusive ele deu a compra também, galera. Olha lá. Aqui, ó, foi exatamente aqui, tá vendo? A gente tava de olho nisso. Ele dando essa compra mesmo. Ele confirmou a quebra de estrutura aqui pra gente. Onde eu queria entrar? Aqui, nesse FVG, tá vendo? Eu tinha posicionado minha ordem aqui. O que o mercado fez? Cara, ele veio em cima da minha ordem, não acionou ela e subiu e foi embora. Cara, é brincadeira um negócio desse. Cara. Mas foi uma opção válida também, tá?
uma opção válida também. Beleza? Vou deixar marcado aqui porque a nossa ideia de compra tava feita. Só que o mercado não acionou minha ordem. E daí não tem o que fazer, né? Olha lá, 8 vezes o risco, até mais que isso, né? O mercado pagou. Subiu o dia inteiro, cara. 11 vezes o risco. Ai, beleza, né? Beleza. Não, beleza, tranquilo, galera. Tranquilo. Mas enfim. Vamos vir pro H1 aqui. E é o seguinte. O que a gente tava de olho? O que a gente tá de olho agora, né? Já que ele capturou a liquidez do topo. Tem esse topo aqui ainda pra ele. Tá? Temos aqui nada, basicamente. Nada. Numa hora não tem nada. A gente tem no máximo aquele topo ali em cima. Então ele vem aqui, captura a liquidez, entendeu? Faz o choque e dá uma venda. Ou ele quebra aqui em cima, né? Não dá a venda. E cria um fundo de liquidez. E vem subindo, comprado, entendeu? Ou ele vai mais em cima, né? Ele faz um topo aqui, um fundo, né? Captura a liquidez e segue comprado também. Bem bacana. Agora, como ele capturou a liquidez, ele pode cair, fazer um topo, um fundo, entendeu? E capturar a liquidez do topo e a gente segue vendido junto com ele. É uma opção também, tá? Fazer isso aqui, cara, acontece. Ainda mais nesse cenário, né? O preço ficou um tempo lateral aqui trabalhando. Pode ser uma distribuição esse aqui. Ainda mais que agora ele trabalhou mais embaixo. É que tá meio a meio, né? Ele ficou um tempo em cima e ficou um tempo embaixo. Só que ele foi lá e capturou a liquidez, tanto embaixo quanto em cima. Então pode ser um Judas... Eu vou falar Judas Price, né? Mas Judas Price é a banda lá de rock. Pode ser um Judas Pattern, né? O que é o Judas Pattern? Ele captura liquidez embaixo e em cima pra daí andar, entendeu? Ele tá fazendo a estrutura lateral. Tem liquidez tanto embaixo quanto em cima. Ele captura em cima e embaixo, entendeu? Ou vice-versa, né? Tá ali lateral, aí captura embaixo e em cima pra daí cair, entendeu? Então pode ser isso aí. Tá? Vamos nessa. É mais isso, galera, que eu tô de olho, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, tamo junto e bora pra cima, hein? Valeu, galera.